E nós vamos falar agora sobre o Dia M, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Olha só, a edição do Dia M em homenagem a Karl Marx, meu amigo. Olha que maravilha. O pessoal vai perder seu tempo num dia em homenagem a Karl Marx, um cara fracassado lá do século XIX, que as ideias dele já estavam desprovadas lá no século XIX, mas até hoje a esquerda continua cultuando o cara. E olha só, tem uma movimentação bacana aqui no Armazém Utopia, que é ali na área nova do Rio de Janeiro, feita pelo Eduardo Paes ali, né, com a reforma do Porto do Rio ali, e enfim, um monte de coisa inútil lá, que tá tudo abandonado aquilo lá, não sei se vocês sabem, né? Mas enfim, vai ter teve um grande movimento. Eu pensei até em ir lá. Eu queria ir lá para ver se tinha gente nesse negócio. Eu julgo que não tinha ninguém nessa porcaria. Tem os universitários marxistas de sempre, mas gente do povo mesmo não ia ter ninguém. Até porque, como eu falei para vocês, essa área da cidade está abandonada lá completamente, né? Vamos entender esse caso aqui. Acabou que eu não fui. Hoje tinha evento Pokémon. Aliás, ontem e hoje tem evento Pokémon. Eu estava mais focado em capturar minhas Amazenta e meus Zacian, né, que são os Pokémons desse evento, do que não ia perder meu tempo com essa porcaria, né? Mas vamos entender isso aqui. Essa notícia foi sugerida por Está Tudo Girando, Geração F e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Uma coisa que sempre me chama atenção nesse tipo de coisa é o grau de profissionalismo desse pessoal, né? Eles botam aqui o pessoal fazendo, olha só, diagramação e coisa e tal, festa de aniversário do Marx, Marx 207 anos, né? A Boitempo é uma editora de esquerda, né, que estava organizando esse evento aqui, ó, a partir do meio-dia desse sábado, dia 28, sábado ontem, né, realiza-se a festa de aniversário do Marx no Armazém Utopia, para os mais íntimos do Dia M. E aí tal, vai ter vários eventos aqui, olha só, tem aqui, saiu no Globo, cara, o pessoal consegue botar no Globo esse tipo de coisa, para você ver como é que a infiltração esquerdista no Globo é forte, cara, o pessoal consegue fazer uma matéria. Cara, se você quiser fazer um negócio desse, sabe quanto é que tem que pagar uma coisa dessa? É caro pra cacete, bicho. E é o que eu falo, só o fato desse pessoal ter conseguido colocar uma matéria aqui desprova o valor o valor trabalho do Marx, né? Mostra claramente que não tem nenhuma lógica mais-valia. E se a mais-valia não tem lógica, toda a ideologia do Marx não tem lógica nenhuma, né? Então tá aqui, olha só, encontros começam às 14 horas com a nossa mesa ecossocial. Ecossocialismo ou extinção? Caraca, bicho, esse pessoal, cara, que vida dura desse povo. Aqui, ó, será lançado tempo fechado, capitalismo e colapso ecológico. Caramba, o capitalismo faz o colapso ecológico, né? Não falam nada sobre o Lago Baikal lá na União Soviética, que sumiu completamente, o maior desastre ambiental da história da raça humana. Aliás, todos os grandes desastres ambientais da raça humana aconteceram na Rússia, né? Ou na antiga União Soviética. Às 15h30, José Paulo Neto ministra aula Como Começar a Ler Marx e Engels. Eu digo para vocês, começa assim, pega o livro e joga no lixo, porque é muito melhor do que ler essa porcaria. Com mediação de Luiz Felipe Osório, o encontro marca os lançamentos de O Essencial de Marx e Engels, do socialismo utópico ao socialismo científico. Caraca, bicho, puta que pariu, cara, esse pessoal. O socialismo científico é pior ainda do que o socialismo do Marx, tá? Aqui, ó. Às 17 horas a mesa, anticolonialismo e marxismo, de Marx a Gaza. Cara, já viu para onde é que vai essa porra, né? Aí tá aqui um monte de gente aqui que eu não sei o que são essas pessoas aqui, e vão fazer um livro do marxismo e judaísmo, uma história de uma relação difícil e coisa e tal. O Marx se dizia judeu, mas acho que não era não, tá? Assim, se era, não tinha nenhuma coisa com isso, né? O fato é que a esquerda, de toda forma, repudia os judeus, adora Marx, mas repudia os judeus, né? Encerrando a programação, ideologia e luta pelo fim da escala. Ainda tem aqui, será lançado também o identitarismo de Barros, né? Ou seja, um monte de palestra absurda, duvido que vai meia dúzia de idiota ligado em socialismo lá, né? Mas olha só o profissionalismo dos caras, né? Porque esse pessoal todo de marketing, esse pessoal todo da mídia tradicional, é todo mundo marxista, cara. É impressionante aqui.
Essa coisa aqui não é nova, tá? Já teve em São Paulo, aqui, no dia M 2025. Eu não sei se o Marx faz aniversário 2 vezes no ano, né? Porque aparentemente no dia 17 de maio de 2025 também, a partir das 10 horas, a Boitempo promove mais uma edição da já tradicional festa de aniversário de Marx. Ou Marx faz aniversário no dia 28 de junho ou faz no dia 17 de maio. Eu não sei, quando é que é o aniversário do Marx? Quando Marx nasceu. 5 de maio, então não é nem a de São Paulo, nem aqui a do Rio de Janeiro, era aniversário do Marx, né? Beleza, não tem problema nenhum. Lá em São Paulo também teve um monte de eventos, com um monte de gente fazendo um monte de programação, eu não sei o que lá, comemorando o aniversário do Marx. E no final das contas aqui, ó, meia dúzia de pessoas aqui sentada aqui, ó, um negócio vazio pra caramba, pouca gente pra caramba, o que é o correto nessa história, né? O que realmente é impressionante como é que as pessoas ainda insistem nessa coisa. O mais engraçado é que a própria forma como eles fazem isso daqui demonstra claramente como que a teoria do Marx não tem valor nenhum no final das contas, né? Porque o grande erro da teoria do Marx é que ela foi toda baseada no valor trabalho. O valor trabalho é uma ideia errada, que era compartilhada também pelo Adam Smith, tá? O Adam Smith e o David Ricardo, que foram os dois primeiros grandes economistas que existiram no mundo, né? O Adam Smith basicamente inventou a ciência da economia, né? E ele acreditava nessa ideia de que as coisas tinham um valor intrínseco, um valor intrínseco da coisa, né? E o Marx embarcou nessa coisa, ele pegou esse valor trabalho, que seria o valor intrínseco, seria o valor que foi botado de trabalho naquela coisa para produzir aquele produto, aquele bem ou serviço, e é daí que ele deriva a mais-valia, né? A mais-valia, muita gente tem uma ideia errada de que a mais-valia é o mesmo que lucro. Não, a mais-valia não é o mesmo que lucro. A mais-valia é o preço, é a diferença entre o preço que é vendido uma determinada mercadoria e o valor intrínseco daquela mercadoria determinado pelo trabalho que foi gasto naquela mercadoria. Então é muito mais do que a questão do lucro no final das contas, né? Só que a mais-valia só faz sentido se você tem esse negócio de valor intrínseco. Porque se você não tem esse valor intrínseco, então como é que você diz que o patrão rouba parte do trabalho do empregado? Não faz sentido. Se a coisa não tem valor intrínseco, o patrão fez um acordo com o empregado para ele fazer determinado trabalho e o patrão vendeu o negócio com outra pessoa. Cada coisa dessa aqui tem o seu preço, tem o seu valor acordado de forma independente, que é o que acontece na prática, né? A mais-valia do Marx só tem sentido se for justamente com o valor trabalho. E o valor trabalho já estava desprovado, inclusive na época do Marx, tá? O Karl Menger, que é considerado o primeiro economista da escola austríaca, já tinha, na época do Marx, desprovado o valor trabalho, em favor da utilidade marginal, que é a teoria que hoje todo mundo reconhece como válida, né? E a teoria da utilidade marginal diz que você compra a coisa quando você percebe que o valor daquela coisa para você é maior do que o dinheiro que você está dando, ou seja, você está trocando uma coisa pela outra, porque aquilo que você quer tem mais interesse para você, o que é óbvio, uma coisa meio é quase um truísmo no final das contas, né? Só que isso destrói o valor trabalho. E se destrói o valor trabalho, destrói a mais-valia, né? Porque se você falar isso para o marxista, ele vai falar assim, não, mas o Marx falou, ele reconheceu que em determinada situação que tinha que ter o valor. Não, mas beleza. Mas se tem esse negócio, se ele reconheceu que a coisa tem um valor independente do trabalho gasto nela, então a mais-valia não faz sentido, porque a mais-valia só faz sentido se efetivamente as coisas têm um valor intrínseco dado pelo trabalho. Enfim, esse aqui é o meu canal Ancapsu Classic, em que eu falo sobre teoria anarcocapitalista e coisa e tal, e tem uma série de vídeos que a gente tem feito sobre figuras libertárias, né, do mundo, né? E tem do Mises, tem do Bastiat, tem do Hayek e tem do Karl Menger também. Então é bem interessante, se vocês quiserem conhecer a história toda lá, é bem interessante. E tem também um vídeo famoso em que eu falo sobre essa questão da mais-valia, já um vídeo mais antigo. Cadê o vídeo mais antigo meu aqui? Mais-valia existe? Em que justamente eu explico por que a mais-valia não existe. O que é a mais-valia, que é importante entender. Muita gente não entende exatamente o que significa o conceito da mais-valia do Marx, mas também por que ele é falso, está errado. E daí todas as conclusões do Marx, né? E outra coisa que é importante notar também é o seguinte, que o Capital do Marx, que muita gente coloca como assim a grande coisa que resolveu, né, que fundou o comunismo e coisa e tal, na verdade não tem essa importância toda.
Porque o Manifesto Comunista do Marx é anterior ao Capital, né? Então ele já tinha essas ideias comunistas antes. O que o Capital fez, o Capital, quero dizer, o livro, né, O Capital do Marx, foi dar um embasamento supostamente teórico para essas ideias que já eram compartilhadas por esse pessoal antes, né? Então é um caso clássico de tentar achar uma justificativa pseudocientífica para uma coisa que a gente já acredita. E era uma coisa errada, uma crença errada que eles tinham, né? E daí que eu falo que o socialismo científico é ainda pior, porque eles fazem isso o tempo todo. O socialismo científico consiste exatamente... O socialismo científico é o que o pessoal gosta de falar que você é negacionista, que você não acredita na ciência, né? A ciência, você é contra a ciência, né? Sendo que a ciência em si não é feita de dogmas, ou seja, você duvidar da ciência é correto. Né? Aliás, quem diz que a ciência é fixa e vive de dogmas é que está duvidando da ciência no final das contas. Né? Mas eles vivem disso, de criar justificativas para algo que eles já querem que seja aquilo ali, para algo que eles acreditam que é o melhor, e eles criam a justificativa científica para isso. É uma coisa terrível esse socialismo científico, né? Então fica a dica, não vá nesse dia do M aqui, porque é o dia da merda, não vai dar coisa, não vai ter coisa boa lá de jeito nenhum, até não vai ter ninguém nesse negócio mesmo, mas quem se importa com isso, né? Muito melhor é você ir lá na Narcópolis, lá em Santa Catarina. A gente vai falar, eu vou falar nesse ano, no final do ano, a Narcópolis, tá? E tem o link aqui da Narcópolis para quem quiser se inscrever lá. É um encontro muito bacana. Caramba, eu tava gordo pra cacete nessa época, deu uma melhorada em relação ao que eu tava aqui de gordura, tá? É um grande encontro libertário que a gente faz lá em Florianópolis, muito bacana o evento. Não deixem de comparecer, eu vou deixar o link aqui também para vocês.